Hello and welcome. This is the Diogo English Podcast. Be our guest. Hey guys, how's it? Quando a galera começa errando, é uma quebra de expectativa boa. Vamos lá, bora. Hey guys, how's it going? Welcome back. This is our podcast. Este é o nosso podcast com o Diogo English e hoje teremos mais uma aula dando sequência na nossa série de aulas ao vivo aqui neste podcast, ok? Então, eu sou o Diogo, professor de inglês, e estou aqui com o meu irmão Eric, o nosso aluno modelo. Fala, alemão, beleza? E aí, pessoal, como é que estão? Tudo bem? Na aula passada, nós falamos sobre a primeira aula de todas, começando a montar frases. Então, sim, se você está se perguntando se desde a aula 1 eu já tenho que começar a falar inglês, a resposta é com certeza. Se o seu objetivo é falar inglês, e eu acredito que seja o objetivo de quase todos os alunos, é importante que você foque em falar desde o primeiro momento. A gente só aprende a falar falando, não é? Aquela velha história da bicicleta. Se você quer aprender a andar de bicicleta, não adianta passar horas e horas e horas todos os dias lendo um livro sobre bicicletas. Isto pode até ajudar, mas quando você sentar na bicicleta, não vai saber andar. Com o inglês é a mesma coisa. É por isso que talvez você já tenha dito ou conheça amigos que dizem inglês? Até entendo, mas não falo. Na hora de falar eu travo. Ai, meu Deus. Então, é justamente isso, ok? Nós não estamos acostumados a falar inglês porque nós não falamos inglês. Nós passamos horas tendo aulas em escolas ou sozinho, etc. E essas horas são gastas, são investidas lendo, ouvindo e tudo mais. Mas pouco tempo é passado ativamente falando. Então, por isso que hoje e todas as outras aulas serão focadas em falar, praticar, dizer em voz alta. Irmão, lembra aqui que a gente viu na última aula? Vai lá, dá um alô pro pessoal, faz uma revisão sobre o que a gente falou. Bom, a gente foi, como você já disse, treinando a fala e a gente viu o Present Perfect. Formamos algumas frases com isso e aprendemos a fazer o pensamento em bloquinhos, que é muito importante para ir soltando a fala, porque, como eu disse lá no episódio anterior, eu tenho muita dificuldade em falar inglês, por vergonha, por medo e por falta de conhecimento. Então, a gente começou a montar uns bloquinhos de fala para a coisa ir andando melhor. Legal. Eu vou ter que te cornetar um pouquinho. O Present Perfect, na verdade, é um tema de inglês pré-intermediário para avançado. É um dos grandes terrores do Brasil, junto com o to be, o modais, e alguns traumas que a gente nunca aprendeu direito e por isso acaba assustando o pessoal. Foi o Simple Present. Então, beleza, exatamente. O que a gente viu foi o Simple Present ou Present Simple. E o que é esse Present Simple? São ações no momento que eu estou vivendo. O agora, por exemplo, eu estou estudando? Não, eu estudo. Very good. São coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Não necessariamente algo que estou fazendo exatamente agora. Esse estou fazendo, que é uma ação contínua, que está continuamente acontecendo agora, é algo que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, algumas aulas no futuro, que é o Present Continuous e outras Continuous Tenses, que são os tempos verbais contínuos. O que marcou para você? O que você gravou dessa aula sobre essa nossa primeira aula, o Simple Present? O que marcou foi que eu comecei a falar algumas coisas bem simples e sempre o bloquinho da pessoa, eu, você, eles, o bloquinho do verbo, da ação, né? E um terceiro bloquinho, por exemplo, I play soccer. Very good. De todas as frases, né, do que existem, das infinitas possibilidades de frases na história da existência, a chance de um falante brasileiro dizer I play soccer é enorme, ok? Porque é realmente o que a gente grava. E é isso mesmo. Em outras escolas, né, ou dependendo de qual escola você já estudou, ou qual material já utilizou, existem algumas frases que a gente grava desde o início e nunca mais esquece, né? I play soccer, I drink water, I go to the mall, e assim por diante. E é importante, é legal que a gente saiba reconhecer essas frases, porque elas estão fixadas na nossa cabeça e elas não deixam margem para dúvidas. Outras frases mais difíceis virão
e vão nos confundir. Agora, a gente ainda está falando só do do, né? E depois só do does, depois só do did. Enquanto estamos falando isoladamente de cada assunto, até que é fácil falar. Então, é como se fosse aquela história, né? Se eu faço uma prova só de do, você vai lá e tira 10. Aí faço uma prova de does, você tira 10. Uma prova de did e tira 10. Sai da escola, vai precisar falar inglês e não consegue. Mas tirei 3 10 seguidos. Por que eu não consigo falar inglês? Porque nós não temos esses assuntos isolados na vida real. Né? A vida real vem sem caderninho, ela vem sem tema. A grande questão aqui, o grande tchan, é eu conseguir migrar entre os tempos verbais, conseguir mudar entre as frases e fazer isso com naturalidade. E também com uma certa velocidade, né? Imagina você estar conversando com alguém, tem um americano na sua frente, seu chefe, ou alguma visita, ou algum amigo, algo do tipo. E quando a pessoa te pergunta algo, você pede para ela esperar 5 minutos. Não tem como, né? A língua, a comunicação é super rápida. Nosso pensamento é algo extremamente veloz. Não dá tempo de pensar em regras, em gramática, sujeito, verbo, complemento, etc. A história dos bloquinhos é só para nos guiar e esclarecer algumas questões. O que realmente vai fazer a gente entender, falar e se comunicar bem é a prática. Fechou, Alemão? Fechou. Então, sem ser I play soccer, faça outra frase para mim, por favor. I play basketball. Não, brincadeira. I eat salad. I eat salad. Very good. Troca os 3 agora. You drink water. Very good. Capricha nesse drink, tem um sonzinho de J, né? Um sonzinho um pouquinho mais de dr. Então fica drink. You drink water. You drink water. Very good, very good. Então, além dos bloquinhos, tem a questão da fonologia, né? Da pronúncia, que por enquanto nós também não vamos falar muito, não vamos destrinchar nas regras. São apenas pequenas dicas e o foco total em repetição. Então, eu vou ouvir alguém que fala inglês avançado ou fluente e tentar imitar esta pessoa, seja o Netflix, seja alguém que eu conheço, seja um amigo, um professor, um youtuber, assim por diante. É importante que eu aprenda isso, que eu faça esse exercício de espelho, assim como um bebê aprende do pai e da mãe a falar. Qual foi a primeira palavra que o Pedrinho aprendeu a falar, Alemão? Papai. Papai? Foi mesmo? Foi sem querer, mas foi. E por que você acha que de todas as palavras do mundo ele falou papai? Porque eu ficava martelando na cabeça dele. Pra ganhar. E a segunda palavra que ele aprendeu? Abre. Por quê? Acho que ele tava com fome, pediu pra abrir um pacote de comida. Achei que fosse mamãe. Não, depois foi mamãe. Legal. Brincadeiras à parte, nós aprendemos aquilo que nós mais ouvimos e tentamos imitar quem está ao nosso lado, né? Observar crianças e tentar pensar como crianças é um dos melhores exercícios para a nossa jornada rumo à fluência. As crianças são os maiores professores de fluência do mundo. Elas nos mostram como que alguém que não sabe um idioma aprende um idioma. E é aqui que entra, né, várias discussões muito interessantes, porque se uma criança nasce sem nenhum idioma, em que idioma ela pensa, né? Então, voltamos àquela discussão, pensar em inglês, pensar em português, como é que eu penso, em qual língua eu devo pensar? E existe muita coisa legal que a gente vai falar no futuro, mas só pincelando aí, só para despertar a curiosidade, né? Não é bem assim, a gente não pensa em línguas, né? O nosso cérebro pensa num estilo, uma linha de raciocínio que pode se adaptar a qualquer língua. A língua é só uma máscara, né? O verdadeiro rosto não é uma língua. Então, é possível, sim, pensar em inglês, pensar em qualquer outra língua. E no fundo, a gente nem pensa em outra língua, que na verdade nós pensamos numa língua que nem existe, é a língua do próprio cérebro. Então essa é uma discussão mais profunda. Vou parar de devagar. Bora começar a nossa aula então, Leon? Vamos lá. Vimos algumas palavras-chave dentro desses bloquinhos, né? O primeiro bloquinho da pessoa, quando eu faço algo, né? Eu, você, o que nós chamamos de pronomes, né? Os atuadores, os sujeitos. Quem foram os 4 que nós vimos na última aula? I, you, we, they. Very good. I, you, we, they. Hoje nós continuaremos tratando deles antes de migrar para os próximos. Quais verbos nós vimos na aula passada? Eat, play, drink. Legal.
to eat, to drink, to play, né? Comer, beber, jogar. Verbos que nós usamos muito na nossa rotina, no nosso dia a dia. Hoje nós vamos aprender alguns outros verbos para acrescentar. Então, claro que a minha necessidade, o meu dia a dia vai ditar quais verbos eu preciso, mas é interessante que eu comece aprendendo por aqueles que são mais comuns, são mais falados. Então, eu tenho uma lista aqui, né, que são 100 verbos mais comuns do inglês. Eu tenho essa lista no meu Instagram, nos meus canais, se quiser é só me pedir, mas também é só jogar no Google, você coloca lá verbos mais falados em inglês, algo do tipo, e você consegue estudando, dando prioridade para aquilo que você usará mais. Faz todo sentido, né? Qual que você acha que é o primeiro verbo mais falado da língua inglesa? Não sei. Nossa. Chuta um aí. Eat. Eat, to eat. Não é o to eat. To eat está um pouquinho lá para baixo. A gente usou porque ele é mais comum quando eu vou viajar, né? Mas o to eat é um verbo, acho que se eu não me engano, ele não está nem entre os 100 primeiros. O primeiro verbo é o to be, que é o verbo ser e estar. Nossa. Mas a gente vai pular ele, controversialmente. Eu vou ser um pouquinho... Obviamente o to be. Eu vou ser polêmico aqui. O primeiro a gente vai deixar ele num pedestal e não falaremos dele ainda. Vamos para o segundo. O segundo é o verbo to have. Verbo to have. Verbo ter. Este verbo ficou famoso por aquele trechinho de uma música que todo mundo canta, dos Mamonas Assassinas. Irmão, você conhece esse trecho? Money que é good, nós não have. Money que é good, nós não have, né? Claro, é uma brincadeira, é um abrasileiramento, se é que essa palavra existe, né? De termos estrangeiros. A palavra dinheiro em inglês, na verdade, não é money, é money. Money. A palavra good, né? A palavra bom, não é good, é good. E a palavra have, ter, não é have, é have. Alemão, fala comigo. To have. To have. Very good. Mais uma. To have. To have. Beleza. Então, como que eu falo? Eu tenho uma casa. I have a house. Very good. Comigo? I have a house. I have a house. I have a car. I have a car. I have a book. I have a book. You have a book. You have a book. You have a house. You have a house. You have a car. You have a car. Very good. Então, essas mais novas palavras que vão surgindo, palavras que, se você ainda não conhece, é importante ir com mais calma, anotar essas palavras, estudá-las, etc. Mas aqui, como são palavras muito comuns, quase todo mundo conhece essas palavras, a gente pode ir um pouquinho mais rápido. O aprendizado de inglês é isso, né? Eu acelero nos momentos que eu posso acelerar, para ganhar tempo e eficiência e ficar mais animado com os meus resultados. E quando eu sinto mais dificuldade, eu pauso um pouquinho. Então eu vou me adaptando, vou me flexibilizando para fazer essa jornada o mais agradável possível. Se leva meses, anos para dominar uma língua, é importante que eu torne essa jornada agradável. Eu tenho que aprender a gostar de estudar inglês, de aprender. Beleza? Então, alemão, o verbo de hoje é o To have. To have. Very good, very good. Então, o have é o verbo ter. Nós vamos fazer algumas frasezinhas com ele neste esquema de bloquinhos. Então, agora o que nós faremos? A gente vai retomar um pouquinho da aula passada. E aqui vai mais uma dica para quem está aprendendo inglês. Aprender um idioma é uma constante revisão. É como construir um prédio. Não dá para eu ir para o segundo andar se o primeiro ainda não estiver pronto. E o tempo todo eu tenho que voltar na aula anterior, e na anterior, e na anterior, e revisar isso. Então, existem até aplicativos para ajudar nesse processo, mas eu confesso que eu, particularmente, gosto do bom e velho caderno. Eu tenho meu caderno, eu tenho meus documentos, eu vou estudando dessa forma. Aí vai de você, fica à vontade, existem milhares de maneiras de fazer isso. Mas uma coisa que é importante você ter gravado, para construir essa fluência, você tem que voltar o tempo todo. Então, o que a gente vai fazer agora é voltar na aula anterior, praticar o que nós vimos na última aula, junto com a aula de hoje. Isso vai incrementando o nosso aprendizado, vão surgindo novas coisas e tudo isso vai aglomerando. A informação vem bagunçada, né? Porque a vida é assim, ela vai jogando coisa na gente, a gente se vira. E nós vamos aprendendo a estruturar isso e absorver o máximo possível. Alemão, quais foram os 3 verbos que a gente viu semana passada? Eat, drink e play.
Very good. Eat, drink, play. E hoje nós vamos falar de mais um, que é o To have. very good, very good. Nós vamos acrescentá-lo e já falaremos de mais alguns. Uma prática de absorção, vamos repetir um pouquinho? Repeat after me, please. I eat salad every day. I eat salad every day. You. You eat salad every day. We. We eat salad every day. They. They eat salad every day. Excellent, excellent. I drink water in the morning. I drink water in the morning. Very good. Então, como que eu falo? Eu bebo água de manhã? I drink water in the morning. Very good. I drink water in the afternoon. I drink water in the afternoon. They drink water in the morning. They drink water in the morning. Excellent. They drink water in the morning. We. We drink water in the morning. Juice. We drink juice in the morning. Very good, very good. Tem um tempinho aí pra pensar, né? Você tem que pensar, juice, water, beleza. Por que esse exercício de repetição, trocando bloquinhos, é importante? Porque sem falar o português, né, eu vou aprendendo onde cada bloquinho deve estar. Eu estou ensinando o meu cérebro a estruturar este pensamento pouco a pouco, com doses homeopáticas. Porque se eu pensar em bloquinhos coloridos, o juice, né, que é uma bebida, ele está no bloquinho ali do complemento, eu tenho que trocar por water. Se eu troco juice por I, ou por drink, ou por in the morning, eu já estou me confundindo. E não é o seu caso aqui, você está indo super bem, mas é normal que nós tenhamos dificuldades. Para o pessoal que está nos ouvindo, se você ainda sente dificuldade nesses bloquinhos, se você ainda se confunde onde cada palavra deve ser substituída, é importante que você gaste mais tempo, que invista mais energia em estruturar melhor, em ficar mais sólido. Ou seja, volta para o primeiro andar e pratica mais. Se você ainda está com dificuldade de trocar com velocidade ou ainda se confunde, treine mais. Ao invés de fazer 5 frases, faça 20, faça 50. É assim que a gente aprende, praticando. Então, é normal, ok? Tente fazer as suas frases e, de acordo com a naturalidade que elas saem, gaste mais ou menos tempo naquela etapa. Aqui, para não ficar enjoativo, a gente acaba passando mais rapidinho, mas talvez seja o seu caso de gastar mais tempo praticando cada um. Eu dei um tempinho maior entre a fala, quando trocou de water para juice, justamente por causa de encaixar o bloquinho no lugar certo, porque quase saiu um juice, drink water. Ou I juice water, né? Quase foi, mas aí organizou rapidinho. É normal, normal. Vamos fazer mais uma, então. Nossos 4 bloquinhos agora, né? A pessoa, I, a ação, drink, a bebida, water, e o complemento, que é um advérbio, na verdade, é in the morning, de manhã. E aí, se você está acompanhando, você já vai notar que o in the morning é o jeito que eu falo de manhã. Se eu troco para a tarde, vira afternoon. E agora a gente vai ver a noite, que é evening. Então, mais uma vez, são novas palavras entrando, novas construções, que eu acrescento na minha estrutura. Então, é importante que eu faça isso. Tudo que eu for fazer será dentro de frases, para que eu não aprenda só. Se eu estudar, né, estou no Insta ou estou estudando por conta própria, eu simplesmente olho, in the morning é de manhã, isso não me serve de muita coisa, porque eu não sei aplicar. Então, eu tenho que sempre trazer essas palavras para o famoso contexto. Eu tenho que utilizar o que eu aprendo na prática. Então, bora lá? I drink juice in the morning. I drink juice in the morning. You. You drink juice in the morning. We, e troca também afternoon. We drink juice in the afternoon. Mais uma? We drink juice in the afternoon. Very good. They e evening. They drink juice in the evening. Very good, very good. Soda. Que? Boa. Refrigerante em inglês, soda, ok? Soda. Soda. We drink soda in the evening. Very good, very good. We drink soda in the evening. Eu tenho um carro. I have a car. Very good. Vamos fazer uma pausa rápida, então, para analisar uma questão. Este carro, como que eu falo este em inglês? A car. Very good. A letrinha A em inglês, né? O que a gente fala é um sonzinho, não é tão A, ele tem mais um sonzinho de É um som famoso do inglês que falaremos mais pra frente, que chama schwa. Mas é um sonzinho de Fala comigo, irmão. I have a car.
I have a car. Very good. Esse a, na verdade, é um ou uma. Em inglês é a mesma coisa. Não se preocupe se é menino, menina ou nada do tipo. Não tem gênero. Então, um carro ou uma casa, eu uso a mesma palavrinha. Esse a do português. A. Então, eu tenho um carro. I have a car. Eu tenho uma casa. I have a house. Eu tenho um filho. I have a son. Eu tenho um emprego. I have a job. Very good. Duas palavras novas, então. Son e job. Filho e emprego. Eles têm um filho. They have a son. Good. Eles têm um emprego. They have a job. Very good. Mais uma. They have a job. They have a job. They have a son. They have a son. Very good. O que você nota, Alemão, quando eu falo assim, ó? They have a job. O que tem de diferente aí? Eu não sei. Diferente do quê? Quando eu falo they have a job e they have a job, qual que é a diferença? Ah, sim. Eu meio que parece que junto palavras. O que você sente? Que som que você percebe que junta? Have a. Very good. Acaba virando Have a. very good, perfect. Exatamente isso. Have a. Este, né, é uma desde o começo, não tem como fugir. Se você está aprendendo inglês da vida real, você vai ter que aprender o que a gente chama de connected speech, que é o discurso, né, a fala conectada. Porque é assim que as pessoas falam na vida real. Nós fazemos conexões, nós unimos as palavras, nós esmagamos as palavras, nós comemos algumas partes das palavras. É normal. E as pessoas costumam, né, chorar, falar, reclamar. Putz, o inglês é muito difícil, o americano fala rápido, tudo emendado. E aí a gente em português fala assim, né? Vou pra praia amanhã? Vou pra praia amanhã, né? Essa história de emendar palavras e falar rápido não é só do inglês, é de toda língua. Nós também fazemos isto em português, sem percebermos. Então é normal. Em inglês também. E é importante que nós saibamos reconhecer essas conexões. Aqui temos um exemplo, quando nós falamos have com a, na hora de falar rápido, acaba virando have a. Have a. Então, Lemão, como que eu falo? Eles têm um emprego. They have a job. They have a job. Excellent. Eles têm um carro. They have a car. They have a car. Boa. Eles têm um carro azul. They have a blue car. Very good. Por que você falou azul carro? Porque tem um vídeo lá no seu Instagram que questiona se tudo no inglês é o contrário, que ensina que os adjetivos vêm primeiro no inglês. Gostei desse momento de propaganda aí. Você conhece o Instagram do Diogo English? Boa, exatamente isso, né? É um tema que nós já falamos no Insta também. E em inglês, né, quando eu não falo Mac Big, eu falo Big Mac. Né? Não falo Friday Black, eu falo Black Friday. O adjetivo, a característica vem antes do que a coisa. E é importante que eu não fique traduzindo, eu não fique pensando azul carro. Não traduza. Blue car, quando você fala blue car, desenha um fusquinha azul na sua cabeça. Pronto, não precisa traduzir. Blue car, fusca azul. Então você já faz essa conexão mental e vai praticando sem precisar entrar em crise, tá bom? Então, voltando à nossa prática, eles têm um carro azul. They have a blue car. Então, o que a gente está misturando aqui, né? O verbo novo have, a construção no presente, estamos fazendo afirmações no presente, ainda não entramos no do, isso vai ser o tema da próxima aula, que vai ser uma aula super importante. Aprendemos o a partícula a, que é o nome oficial dela, né? Um adjetivo indefinido, que em português traduzindo é um ou uma, um carro, uma escola, uma casa e assim por diante. E também lembrando, né, um assunto que já foi falado no Insta, mas também é importante, que adjetivos vêm antes de substantivos. Então, no caso, hoje, falando um pouquinho sobre cores, temos que um carro azul é um blue car, uma casa preta é uma black house, uma janela verde é a green window, e assim por diante. Então, como é engraçado, né? Em poucos minutos, uma aula curta, né? Um podcast, que é um bate-papo, uma aula, tem um pouquinho de curiosidades e divagações também, quantos assuntos vão surgindo. E quando a gente coloca eles na ordem certa, tudo se encaixa, tudo faz sentido. E nós vamos absorvendo tudo de uma maneira dinâmica, porque é assim que a vida é, né? Não adianta proteger, não adianta eu enganar você que está nos ouvindo.
Nossa, né? Aprende só isso ou só aquilo. Ou fica tranquilo que se você for viajar, todo mundo vai falar do jeito que você quer que fale. Não, somos nós que temos que nos adaptar à língua e aprender da melhor maneira possível. Irmão, vamos fazer algumas palavrinhas, algumas frases para encerrar? Pode ser? Bora. Dúvidas até aqui? Não, tranquilo. Beleza? O que é importante, né? Que esses exemplos que nós fazemos na nossa sessão de podcast, que você vá destrinchando ao longo da semana outros exemplos, né? Então você vai lá, pega uma lista de cores, troca para mim, ao invés aquela frase, they have a blue car, troca para outra cor. They have a green car. Troca. They have a pink car. Very good. Troca. They have a red car. Very good, very good. Agora troca quase a frase inteira. Troca para eu bebo um refrigerante azul. I drink a blue soda. Very good, very good. E assim por diante, né? Eu vou começando dentro daquilo que eu aprendi, eu vou aprendendo, aprendi aprendendo, né? Mas é isso mesmo. Dentro do que eu já absorvi, eu vou aprendendo a fazer variações. Então não é que o Lemão está reinventando a roda, ele é, né, um artista que começa a criar suas próprias frases em inglês, tirando da mente dele, né? O pessoal costuma falar assim, nossa, eu não consigo fazer frases, eu não tenho criatividade, eu não sei como inventar estas coisas. E não é tanto criatividade e invenção, é mais uma questão de reproduzir e alterar aquilo que você já ouviu. Então, por isso que também é importante estar em contato com a língua o tempo todo. Quanto mais você ouvir e absorver, mais você consegue praticar. Então, fica aqui uma ressalva muito importante. Não basta simplesmente falar da boca para fora, né? Eu tenho que absorver muito. Quanto mais eu escuto, quanto mais eu me exponho, mais eu consigo falar, se eu também tiver a prática de falar em voz alta, de praticar o meu speaking. Então vamos à nossa prática final. Ok, here we go. Lemão, como é que eu digo eu bebo água de manhã? I drink water in the morning. Repeat after me, please. I drink water in the morning. I drink water in the morning. Juice. I drink juice in the morning. They eat salad in the evening. They eat salad in the evening. Very good. They have a car. They have a car. They have a car. They have a car. They have a house. They have a house. They have a black house. They have a black house. We have a blue car. We have a blue car. I drink... tô sem criatividade. Só para explicar, né? A gente realmente faz tudo aqui, né? Ao vivo, na raça. Não tô com colinha nem nada. Nós vamos criando essas frases. Então vamos lá. I drink soda in the afternoon. I drink soda in the afternoon. We drink soda in the afternoon. Eles. They drink soda in the afternoon. Suco. We drink juice in the afternoon. Good. Nós temos um carro grande. We have a big car. Good. Repeat after me, please. We have a big car. We have a big car. Excellent. Blue. We have a blue car. Bicicleta. We have a blue bicycle. Very good. Bicycle, então, ou bike, né? Bike or bicycle. We have a blue bike. We have a blue bike. Black. We have a black bike. Very good. Eles comem salada verde todo dia. They eat green salad every day. Excellent. Elas bebem refrigerante vermelho toda noite. They drink red soda every evening. Very good. Every evening, ou neste caso, every night, poderia ser, ok? They drink red soda every night. They drink red soda every night. Very good. Excellent. De frases, por enquanto, é isso. Isso você pode ver, né, que é realmente infinito. O importante é que eu pegue uma lista de palavras, pegue meu caderninho, estude constantemente e faça mais e mais combinações. Utilize, né? Aí é um estudo mais dedicado, um estudo que eu faço durante a semana para conseguir desenvolver isso. Beleza? Dúvidas por hoje? Não, tranquilo. No nosso próximo podcast, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre um dos grandes temas do inglês básico. Um tema que parece simples, mas na verdade confunde muita gente. E ele é importantíssimo porque neste tema, se você conseguir entender ele bem e dominá-lo, todo o resto do inglês começa a fazer mais sentido.
Então ele é uma etapa muito importante, porque entender essa etapa vai facilitar muito as outras etapas. Construir bem esse andar vai facilitar muito construir melhor os andares de cima. Esse tema, né, é o do, ok? Do. Nós falaremos na próxima aula. Se você ainda não me segue no Instagram, siga lá, @diogo.english. Temos também um canal no YouTube, uma comunidade no WhatsApp e esse podcast maravilhoso que você acabou de acompanhar, tá bom? O canal principal do Diogo English ainda é o Instagram. Então, se você quiser conversar, tirar dúvidas, falar sobre qualquer tema na vida ou este podcast específico, me chame lá, conta a sua história, troca ideia comigo, pratica juntos, a gente pode juntos fazer este caminho para a fluência mais fácil. Se você quiser compartilhar alguma história, quiser que a gente comente alguma coisa aqui neste podcast específico, me chama por lá também, que no próximo episódio nós falamos e contamos a sua história e comentamos tudo mais. Ok? Lemão, muito obrigado. Thank you very much for being here with me. Obrigado por mais essa aula. Obrigado você e continuamos aprendendo como sempre. Valeu. A gente se vê na próxima. Semana que vem tamo junto de novo. Thank you guys. Have a great one and see you next time. Palmeiras campeão estadual. Aula dada, podcast terminado.